Olá, aqui é a Prof. Fran e no vídeo de hoje vou te ensinar como estudar por meio de artigos científicos. Bom, é provável que tu já saiba que existem diversas formas da gente aprender os conteúdos de direito, que às vezes são bem difíceis e outras vezes são bem facinhos, né? A gente tem de tudo, na nossa área tem de tudo e também depende da pessoa. O que para mim pode ser fácil, para ti pode ser terrível e vice-versa. Então, gente, hoje eu quero te explicar, eu quero te falar de um dos métodos, uma das formas que tu pode utilizar, que tu pode testar no teu estudo e que, se der certo, vai facilitar e muito a tua vida. Então, a gente vai falar hoje, eu vou te explicar como estudar por artigos científicos. E é possível, se tu caiu aqui de paraquedas, que tu nem sabe do que eu tô falando, o que é um artigo científico. E basicamente, gente, um artigo científico é um trabalho de pesquisa, um trabalho que foi feito com base em uma pesquisa. Então, para dar um exemplo, a pessoa foi lá, ela queria falar sobre o tema X, ela estudou, ela pesquisou, e aí, depois disso, ela compilou o melhor de tudo que ela tinha estudado em um trabalho curto, que foi o tal do artigo, que é o que eu estou te explicando aqui. Um artigo, ele tem de 15 a 30 páginas, normalmente, e talvez tu pense, meu Deus, é muito, professora, 30 páginas. Só que se tu parar para comparar com uma doutrina, que às vezes tem 300 páginas, 30 páginas a gente aceita de boa. Então, o artigo científico nada mais é que um trabalho que alguém se deu, né, de realizar uma pesquisa e depois escrever tudo e compartilhar com o mundo. Mas, prof, quem que escreve trabalhos científicos? Qualquer pessoa pode escrever um trabalho científico, mas é bem comum que os pesquisadores, os professores, doutores façam mais trabalhos e esses trabalhos tenham boa qualidade. O que não quer dizer que tu não pode fazer trabalho também. Tu pode, tá? Aluno de graduação também pode fazer trabalho científico e, embora eu tenha falado que doutor faz trabalhos bons, nem sempre. Eu já vi trabalho feito por aluno de graduação que dava de 10 a 0 em trabalho de doutor. Por quê? Porque o aluno sabia mais que o doutor? Talvez, mas acho que não. A diferença é que quem faz um bom trabalho se esmera, faz o seu melhor, deu atenção para aquilo. E sejamos sinceros, é excelente pensar que talvez, em vez de eu ter que ler um livrão para entender um negócio, eu possa ler ali 15, 20 páginas e aquilo se abra para mim. Então, o artigo científico nada mais é que um tipo de material que tu pode utilizar. Eu já falo muito aqui no canal de utilização de materiais mais simples, né? Como, por exemplo, manuais, como, por exemplo, sinopses. E o artigo científico, ele é também uma dessas opções, só que a maioria das pessoas desconhece. Não sabe nem o que é e nem por que vai procurar, né? Então, assim, prof, o que eu ganho estudando por artigo científico? Primeiro ponto é o que eu acabei de te falar. Aqui, tu vai ter um resumo, tu vai ter uma compilação da matéria em poucas páginas. Talvez o artigo ele não vai ser suficiente para tu entender com uma completude maravilhosa, mas com certeza vai abrir a tua mente, porque às vezes o nosso problema é que a gente não entendeu nem o básico, e aí nós queremos avançar, ler ali doutrinas pesadas e a gente se perde. Então o artigo ele pode muitas vezes abrir a tua mente. Bom, agora que eu entendi o geral, eu vou entender melhor quando eu abrir um livro mais específico. E outras vezes não. Outras vezes o artigo ele vai trazer temas inovadores que nem o livro de doutrina tem ainda, porque o livro de doutrina demora mais para ser atualizado e o artigo ele pode ser publicado em poucas semanas, até menos. Então, o artigo ele vai te trazer, digamos, essa condensação. Com isso, tu vai estudar mais rápido. Então, o artigo científico também te ajuda a aprender com mais rapidez. Tá tudo condensado ali, é menos para ler, né? Tem menos quantidade de estudo para fazer, tu vai conseguir fazer em menos tempo. E um terceiro ponto super importante é que o artigo científico, em sua maioria, os artigos científicos, eles estão disponíveis online e gratuitamente. Então, tu não tem que comprar na livraria o livro, tu não tem que ir na biblioteca buscar, procurar, depender de pegar emprestado. Tu encontra artigos científicos sobre todo e qualquer tipo de tema na internet. E é claro que tu tem que tomar alguns cuidados. Não dá para pegar qualquer trabalho, né? Tu tem que cuidar
quem escreveu, de que ano que é o trabalho, tem que ver de onde saiu, se é de um lugar confiável ou se é de um Jus Brasil, por exemplo, que qualquer um pode publicar. Então já pega essa dica aqui. Jus Brasil, gente, eu sei que é muito difundido, mas para publicar lá basta ter uma conta, ninguém lê o trabalho. Talvez tu esteja lendo um absurdo e se tu não tiver o discernimento, tu vai estar, nossa, maravilha, gostei, entendi, quando na verdade não tinha nada a ver, estava errado ou estava desatualizado. Então, dito isso, que é o básico que tu tem que entender, o que é um artigo científico, por que tu ganha estudando por eles e o cuidado que tu tem que ter, então analisar quem foi que escreveu, eu quero te dizer ainda que tu pode encontrar na internet em 3 lugares muito fáceis, tá? Vou te dar exemplos para ter um pouco mais de concretude no que eu tô te passando de referência de informação aqui. Primeiro, no Google Acadêmico. Segundo, na Cielo, que é um repositório, então é onde a gente encontra muitos artigos. E terceiro, em revistas científicas. A gente não vai ter um único nome, mas tu pode colocar no Google normal assim, Revista Científica Direito Penal, por exemplo. Revista Científica Direito Processual Civil. E vai aparecer ali um monte de opções para que tu possa pesquisar e descobrir novas possibilidades de estudo. Beleza? Esse é o básico. Então, o que é... Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou estudar por artigos? O que eu tenho que cuidar? E onde eu posso encontrar? Como eu te falei, a imensa maioria dos artigos está disponível gratuitamente. O que é maravilhoso, porque tu vai ligar o teu computador, vai pesquisar e vai selecionar aquilo que mais vai te ajudar. Às vezes um artigo pode ser maravilhoso, mas não serve porque tu precisa, e às vezes pode ser que tu nem deu muita atenção, nem parece tão bom, mas na hora da leitura, na hora da construção, tu percebe que tem muita informação valorosa ali dentro. Então fica ligado. O artigo científico ele pode facilitar a tua vida na hora do estudo. Agora, tu tem que também saber filtrar minimamente, cuidado para não ler qualquer coisa. Certo, gente? Se tu nunca viu um artigo científico, já anota aí para procurar artigo científico. Coloca ali no Google mesmo, ou naqueles 3 lugares que eu te indiquei, o Google Acadêmico, a Cielo e sites de revistas. Artigo de direito tal, o tema que te interessa. Cyberativismo dos consumidores, artigo direito. Dá uma pesquisada para tu ver como que é um artigo, tu vai ver que ele tem uma estrutura. Ele tem a capa, ele vai ter ali o título, o resumo, as palavras-chave, introdução, todo o texto, conclusão e referências, que é de onde que aquele autor tirou aquilo que ele está compartilhando contigo. É bom que tu saiba, que tu conheça essa estrutura, porque é que vai se repetir. Um artigo ele pode até ter alguma coisinha ou outra de diferente, mas em geral é isso que tu vai encontrar nos mais diferentes temas do direito e de outras áreas, porque as outras áreas também fazem pesquisa. Dito isso, primeira coisa, vou estudar por artigos científicos, professora, já entendi que é um material rápido que pode facilitar a minha vida. Cuida, reiterando, primeiro ponto, porque isso é muito importante. Tu não pode pegar artigo de qualquer lugar e de qualquer pessoa. Descubra quem escreveu, descubra de onde veio aquele artigo. É de uma revista séria? É de um evento científico? Ele foi publicado e teve alguma avaliação mínima? Ou qualquer pessoa escreveu, botou na internet e tu tá lá confiando que aquela pessoa tá falando algo certo? Isso é bem relevante. No direito também, gente, dependendo da matéria, as coisas podem desatualizar. Então, avalia o ano. Se eu for estudar processo civil, um artigo de 2000, de 2005, de 2010 pode estar bem desatualizado, porque a gente teve um novo código em 2015. E esse é um cuidado também, gente. Quanto mais recente, melhor. Não quer dizer que artigo ou que trabalho antigo não seja bom. Tem muitos que são e que continuam atuais. Mas cuidado, liga um alerta. É muito antigo esse artigo. Será que ele está dentro do que hoje a gente ainda entende, a gente ainda aplica? Quem escreveu? Pesquisou? Esse nome aqui, esse autor, ele tem um mínimo de pesquisa ou ele é uma pessoa que nem faculdade fez? Cuidado, fica atento a esse tipo de coisa, beleza? Depois, o segundo passo é tu dar uma analisada geral naquele artigo. Como eu te falei, a gente vai ter uma capa ali, que é basicamente o título e o resumo. Para que serve esse resumo? Serve para que tu, ao ler aquelas 5, 10 linhas, perceba se aquele é um trabalho que vai te ajudar ou não.
Prof, eu li aqui o resumo e eu vi que não tem nada a ver, o título chamou a atenção, mas esse trabalho aqui não me ajuda. Então, tu já pode dispensar ele e parte para o próximo. O resumo existe para as pessoas não perderem tempo tendo que ler um trabalho inteiro para depois descobrir que não era o que elas queriam entender, não era o tema que elas buscavam. O título pode ser enganoso, então, o título chamava atenção, mas o trabalho era totalmente diferente. Perdi tempo. Não perca tempo lendo trabalho que não vai te ajudar. Dá uma olhada, dá uma analisada. Passou? O resumo parece bom? As conclusões que tem no resumo vão te ajudar? Beleza. Lembrando, gente, que artigo científico não tem spoiler. Então, eu quero dizer com isso que eles vão colocar as conclusões já no resumo. Tu não tem que ler o trabalho inteiro para descobrir o que as pessoas encontraram, quais são as respostas que elas vão te apresentar. No resumo, tu já sabe o que tu vai encontrar. Com a diferença de que tu vai ler o restante para entender como aquelas respostas foram construídas, como aquelas conclusões foram construídas, certo? Deu aquela olhadinha? Beleza, vamos então ler o trabalho. Mas tu não vai ler ele direto, todo o trabalho. Não, tu vai primeiro ler a introdução para entender o que o autor vai te explicar, para entender o que tu vai encontrar no trabalho, para entender qual era o problema, o que eles queriam responder. E aí tu vai pular direto para a conclusão. Tu vai pular direto para entender o que eles concluíram. Com base na introdução, eles apresentam, o que eles iam fazer, e na conclusão tu vê se eles realmente conseguiram. Porque às vezes está tudo muito bonito, até a introdução, e tu chega no final, não tinha nada a ver. Imagina tu ler todo o trabalho, 15, 20, 30 páginas, e descobrir no final que eles te enganaram. Não era aquilo, não era o que tu precisava. Então, tu leia a primeira introdução e depois a conclusão, porque assim tu vai ter uma noção de como que o trabalho andou e se ele realmente alcançou aquilo que ele falava que ele ia conseguir na introdução. Leu a introdução, leu a conclusão, agora sim. Tá alinhado, professor, o resumo tá ok, a introdução tá boa, a conclusão tá boa. Vamos partir para o artigo em si. Mas cuidado, gente, nem sempre tu vai ter que ler o trabalho todo. Por quê? Porque o trabalho ele é dividido em partes normalmente, parte 1, parte 2, parte 3. E pode ser que porque tu deseja, só a primeira parte já basta. Eu quero a evolução histórica do conceito de casamento. Na primeira parte ele aborda isso, na segunda parte ele aborda outra coisa. Então, tu vai dar uma análise, fazer um raio-x geral e ler aquilo que vai te ajudar. Não, prof, olha, eu percebi que todo esse conteúdo aqui vai me ajudar na minha matéria. Então, tudo bem, tu lê todo o desenvolvimento, parte 1, parte 2, parte 3, se tiver. Agora, se ele for um trabalho bem compartimentado, não perca tempo. Leia aquilo que vai te ajudar naquele tema que tu precisa. Às vezes a gente fica meio preso, Não, eu quero ler na ordem. Tu vai perder tempo. E é um tempo assim que não precisa perder, não é desrespeitoso. Se não te interessa, por que tu vai ler? Se não é assim, não tem nada a ver, ou é algo totalmente diferente, por que tu vai usar o teu tempo rico, precioso com aquilo? Não, prof, me chamou a atenção, achei interessante. Então, beleza. Aqui eu vou ler o que eu vou utilizar. Eu quero entender de tal matéria, eu vou buscar no artigo os pontos principais que vão me ajudar a construir esse conteúdo, esse entendimento. Leia todo se tu achar interessante, se te chamar a atenção, maravilha. Mas se for partes específicas que tu precisa, leia apenas aquilo que vai te ajudar. Até porque assim tu vai conseguir alcançar mais artigos, você vai poder ler mais artigos e encontrar mais fontes de pesquisa para construir esse conhecimento. Certo? Olha o que eu te expliquei aqui então, como é rápido e como é simples. Um artigo científico ele é um trabalho que ele é feito de uma forma compilada. Tu vai encontrar ele em muitos lugares na internet, mas cuidado para não pegar qualquer coisa. Pegou o artigo, primeiro dá uma analisada na capa, no título e no resumo. Parece que vai te ajudar? Beleza, lê a introdução e a conclusão. Tá nos conformes? Leu ali 2 páginas, então agora a gente vai investir tempo lendo o restante. Mas tu vai ler o que for te ajudar. Se tiver partes que não tem nada a ver com o que tu precisa, tu pula. Tu usa apenas aquilo que vai realmente contribuir para o teu conhecimento. Prof, é só isso? Só isso. Fazendo assim, tu ganha tempo e tu pode ler mais artigos. Mas eu quero te dar uma dica bônus aqui. Quando a gente lê artigo científico, a gente está lendo o compilado de um estudo que alguém fez, certo? Então significa que aquele autor ele leu muita coisa para escrever o que ele escreveu. E lá no final, nas referências, tu encontra todas as fontes daquele autor. Isso quer dizer que tu pode muito bem ir lá e verificar se não tem um outro artigo ou mesmo um livro
que possa te ajudar no que tu precisa. Eu aprendo muito, eu encontro muita fonte lendo o que o cara que escreveu o artigo leu para escrever aquele artigo que eu acabei de estudar. Entende? Então tu vai lá no final e vai olhar um por um os livros, os artigos, as referências daquele autor. Porque pode ser que dali tu encontre um trabalho ainda melhor, que aprofunde muito mais, que seja até menor, enfim, tu pode ganhar muito. Sempre vai ter mais possibilidades de encontrar melhores autores. Então não perde essa chance. Vai no final, dá uma olhada e vê se é dali, daquela lista, tu tira alguma coisa para proveito do teu estudo. Certo, meus jovens? Então, esse vídeo rapidinho está chegando ao fim. Aqui eu te mostrei como utilizar e como estudar um artigo científico. Esse é um método que te ajuda muito a ganhar tempo e direto ali no que tu deseja, no teu foco. E tu pode testar ele sem prejuízo de demais métodos de estudo. Se tu gosta de escrever, de fazer resumos, se tu gosta de fazer questões, não tem problema. Tu pode só acrescentar o estudo por artigos em alguns momentos, em algumas situações que tu sente que tu precisa de um pouco mais de simplicidade ou de um pouco mais de objetividade. Certo? Espero que tu tenha gostado, espero que tu aplique esse método. Depois comenta aqui embaixo se tu fez, se te ajudou, se tu entendeu. E se ficou alguma dúvida, também comenta que eu tô aqui para te ajudar. Obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Um beijo, um abraço e até o próximo.